ficar de pé. Palheta. E que melhor maneira de começarmos mais uma vez a nossa escola bíblica do que louvando e adorando ao nosso Deus, entregando-lhe a Ele toda a honra e toda a glória, que só Ele é digno, que só Ele merece. Amém. Dentro-lhes o Senhor Jesus, aclamamos-te, Rei, aqui no nosso meio, te louvamos com amor e ao adorar-te, Rei Jesus, e ao adorar-te, Rei Jesus, e ao adorar-te, Rei Jesus, manifesta o teu trono, Senhor. Dentro-lhes o Senhor, aclamamos-te, aqui no nosso meio, te louvamos com amor e ao adorar-te, Rei Jesus, e ao adorar-te, Rei Jesus, e ao adorar-te, Rei Jesus, manifesta o teu trono, Senhor, manifesta o teu trono, Senhor, manifesta o teu trono, Senhor. Ao entrar neste lugar, Deus já cá estava, e então entendi que aqui o amor é real, pois Deus habita. Este templo é o lugar, está trocado, onde Deus habita. Estou pensando em inglês. Por isso estamos em sua presença, em terra santa. Nós estamos em terra santa, e eu sei que anjos ao redor deste lugar vamos louvar a Jesus, só Jesus, em sua presença nós estamos em terra santa. Ao entrar neste lugar, Deus já cá estava, e entendi que o amor é real, pois Deus, este templo é o lugar onde Deus habita. Por isso estamos totalmente
Sua presença em terra santa, nós estamos em terra santa, e eu sei que há anjos ao redor. Vamos louvar a Jesus, só Jesus, em sua presença nós estamos em terra santa. Em sua presença nós estamos em terra santa. Em sua presença nós estamos em terra santa. Obrigado, Pai, pela Tua presença maravilhosa. E este templo, Senhor, somos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo, Senhor. É em nós, Senhor, que Tu estás. É em nós que Tu habitas, Senhor. Fizeste morada em nós e elegeste-nos para nos ser a Tua morada, o lugar onde Tu habitas. Muito obrigado, Pai. Obrigado por esse grande privilégio que é de te termos, Senhor, a Ti no nosso ser, Senhor. E podermos habitar também nesta presença. Podermos estar neste mundo santo, Senhor. Podemos estar debaixo desta unção, debaixo das Tuas asas, no esconderijo do Altíssimo. Noite e dia, todo instante, Senhor. Por isso nós descansamos. Por isso nós estamos firmes, tranquilos e convictos, Senhor, com a certeza absoluta, Pai, que Tu nunca nos deixas nem abandonas. Muito obrigado, Pai. Obrigado porque aquilo que Tu estás a fazer em nós, Tu irás terminar até ao dia do Senhor, Senhor. Aquilo que Tu começaste em cada um de nós, Tu não vais deixar a meio, vais continuar a operar, a aperfeiçoar-nos, Senhor. Nós já temos todo o potencial para sermos perfeitos, porque Tu nos fizeste, nós somos perfeitos em Ti, Senhor. Temos esse potencial, só que há coisas que precisamos de aperfeiçoamento e precisamos que Tu nos ajudes, Senhor, porque em nós não existe a força suficiente. Precisamos de contar com a força e o poder, o mesmo poder que ressuscitou a Cristo. Hoje é que opera em nós para nos ajudar a vencer nesta luta contra o pecado, nesta luta contra as tentações, nesta luta, Senhor, que de tudo o que é maligno nos rodeia, Senhor. Anda sempre à nossa volta a tentar apanhar-nos, Senhor. Verdade. Mas não consegue. Não consegue chegar até nós porque aquele que nasceu de Ti, Senhor, conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Amém. É isso que nós queremos, Senhor, é isso que acontece e com a Tua ajuda, com a Tua força, Senhor, com o Teu poder, nós conseguimos, nós vamos lá, Senhor, porque em todas as coisas somos mais que vencedores. Amém. Obrigado, Pai. Obrigado por nos ajudares a entender mais e mais da Tua vontade, a confirmar-nos a nossa plena convicção na fé em Cristo, na esperança que está reservada para nós no céu, nesta vida eterna, Senhor, que Tu nos deste, nesta redenção, nesta eleição, nesta justificação, Senhor, que Tu já nos deste, Senhor. Obrigado.
Tu dizes na tua palavra que quando nós virmos sinais à nossa volta da vinda de Jesus, para nós levantarmos os olhos para Ti, para cima, porque a nossa redenção está próxima. E é isso que está a acontecer, Pai. Cada vez mais nós esperamos em Ti, olhamos para Ti, e é em Ti que nós pensamos, é de Ti que nós dependemos, é para Ti que vai o nosso clamor e é de Ti que vem o socorro, Senhor. Amém. Muito obrigado, Pai. Nós queremos entregar a Ti toda a honra e toda a glória pelo entendimento, pela sabedoria e inteligência espiritual com que Tu nos tens brindado, Senhor, para entender a Tua vontade e as Tuas Escrituras, Senhor. Para entender a aliança que já nos foi concedida, para entender a graça que também nos foi concedida, Amém. Senhor. Graça é essa que é mais que suficiente em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado por mais uma aula de escola bíblica. Obrigado por abrir os olhos do entendimento e iluminar-nos, Senhor, para a Tua vontade, para a herança e para a chamada que Tu tens para cada um de nós e para o poder que já habita em nós. Amém. O mesmo que levantou Cristo dentre os mortos, Senhor. Ó Senhor, que aquilo que era mistério, que hoje já não seja mais mistério, para que todos nós entendamos, compreendamos, Senhor, a essência do Evangelho, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, Pai. Obrigado. Aleluia. Amém. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Podemos sentar, enquanto o pastor António tira a guitarra. Só lembrar a vocês, chuva temporã, 25 e 27 de março, sexta e domingo, com a palavra de Deus e com louvor, e vamos ter consagrações no domingo, dia 27, de todos aqueles que estão a servir a Deus e que ainda não foram consagrados aqui nesta casa, e reconhecimento pastoral também, e de toda a equipa que o Senhor me tem dado para me ajudar, para nos fazer crescer no conhecimento da palavra. Ai, desculpa. Em nome de Jesus. Amém? Quero lembrar a todos vocês, podem trazer até domingo roupa e alimentos, portanto, conservas, nomeadamente conservas. Podem trazer medicamentos também, que estejam, por exemplo, álcool, algodão, compressas, água oxigenada, soro, exatamente, soro. Podem trazer todos esses elementos que é para nós podermos fazer chegar à Ucrânia para ajudar aquele povo, em nome de Jesus. Toalhitas de limpeza e também aquelas antibacterianas e também coisas para crianças e para bebés, aquilo que for possível, ok? Combinado? Eu sei que são muitas coisas a serem pedidas e vamos ajudar em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Estão todos teus. São todos de Jesus, não é? Ora bem, nós estamos numa aula de escola bíblica. Vamos continuar com o estudo sobre o livro da Epístola aos Colossenses, uma epístola riquíssima em doutrina e riquíssima também em conselhos práticos. O apóstolo Paulo sempre tinha este cuidado numa carta de apresentar primeiro a doutrina, depois a aplicação prática. Portanto, nós ainda estamos na parte da doutrina. Eu não acabei o capítulo 2, portanto, vou dar um resumo do capítulo 1 e vou terminar o capítulo 2 hoje. E depois nós iremos dar o terceiro e o quarto capítulo, que são conselhos práticos na família, na sociedade, enfim, como é que nós devemos andar realmente diante de Deus. Porque o Evangelho é doutrina, mas o Evangelho também é prática, é vida. A melhor maneira de definir o Evangelho é uma vida. Nós não podemos só debitar doutrina, temos que vivê-la, temos que praticá-la. E o Evangelho, ser cristão é mais... Claro que é doutrina, é importante ter a doutrina, estudar, mas é muito importante também dar o testemunho, não é? Mostrar por ações, por palavras, por atitudes, que realmente nós acreditamos em Jesus, esperamos por Ele e agora andamos dignamente diante dEle. E eu no outro dia disse uma coisa, não sei se vocês entenderam, se calhar alguns ficaram assim naquela, como é hábito às vezes quando eu digo assim alguma coisa mais fora do normal, fica todo a olhar para mim, de calado, como quem diz, não é melhor não dizer nada. Houve pessoas que desde que eu ensinei aquilo do inferno disseram, eu prefiro não dizer nada. E pronto, assim, temos que dar o benefício da dúvida. Muitas vezes na minha vida dei o benefício da dúvida a coisas que não entendia, mas não as rejeitei. Quando há uma coisa eu duvido, ou não é duvido, dou o benefício da dúvida, né?
e ponho em causa, será, não será? A primeira pessoa a quem eu pergunto é a Deus. É verdade, não é que eu seja um grande homem de oração, mas nesta matéria eu vou a Deus, à beira da minha cama até antes de dormir, ajoelho-me e digo, Senhor, eu não entendo isto, está-me a fazer uma confusão desgraçada, não foi assim que eu aprendi, mostra-me, ensina-me. E Ele ensina. Deus gosta de ser abordado, Deus gosta de ser inquirido, gosta de nos chamar à razão, ou que nós entremos em razão, ou arrazoemos com Ele, argumentemos com Ele. É importante isto, para não haver dúvidas. Então, quando eu tenho alguma dúvida acerca de uma matéria, de uma doutrina, de uma coisa que me explicaram, que não foi assim que aprendi, a primeira coisa é ficar a olhar. Mas depois, está escrito. Se está escrito, já é meio caminho andado para eu aceitar. Posso não entender. Há muita coisa que está escrita que eu não entendia, hoje já entendo, e há outras que ainda estou para entender. Mas não rejeito e pergunto a Deus se realmente é assim, se aquilo está correto, se não está, aí Deus acaba sempre por me ensinar, arranjando alguém que sabe mais do que eu. Ok? Porque eu gostava de ter as revelações todas, mas já não há mais revelação nenhuma além daquilo que está escrito. Tudo o que está escrito já está revelado. Nós o que precisamos hoje não é da revelação, precisamos de iluminação. Por isso é que o apóstolo Paulo, em Efésios 1,16, diz lá, que tendo iluminados os olhos do nosso entendimento, para que saibais qual é a esperança da sua vocação e por aí fora. Então, precisamos é de iluminação, luz. A luz de Deus sobre aquela matéria, e quando a luz incide sobre aquilo que está revelado, então nós vemos. Se Ele não incidir a luz do Espírito Santo sobre aquilo, nós podemos andar anos e não vemos. Eu andei anos que não percebi determinadas coisas. Hoje já entendo algumas coisas e outras ainda vou entender melhor. Portanto, o livro de Colossenses foi a epístola, aliás, foi uma carta que o apóstolo Paulo escreveu por sua própria mão na prisão em Roma, por demanda ou por pedido de um conservo dele, de um discípulo dele, que era o Epáfras, já falámos isso, que foi o fundador da igreja dos Colossenses, ou a igreja de Colossos. Havia ali várias igrejas juntas, Éfeso era a capital da Ásia Menor, onde havia também Colossenses, a Laodiceia, ou os Laodicenses, e havia também outra igreja que era Hierápolis. Era ali um valezinho do rio Ilírico, se não estou em erro, são nomes às vezes mais estranhos, e as igrejas eram perto umas das outras. E nesta em particular, e nas outras ali adjacentes, entrou ali uma doutrina, foi invadida por uma doutrina de uns falsos mestres que quiseram trazer um outro evangelho, uma outra maneira de olhar para o evangelho que não tinha sido aquela que o Epáfras tinha aprendido com o apóstolo Paulo. E aquilo começou a criar confusão, como sempre. Quando aparece alguém com uma coisa nova, a primeira coisa é logo confusão. Ok? Como aquela do inferno, né? que eu falei, mas aquilo não está nada de mais porque é o que está escrito. Agora, estes falsos mestres não trouxeram uma coisa nova daquilo que está escrito. Não, era completamente diferente, não tinha nada a ver. Enquanto que a salvação, segundo o Evangelho do Paulo e segundo o Evangelho de Jesus, é pela graça, eles diziam que se eles não guardassem a lei de Moisés, se não guardassem a dieta, os alimentos que se deviam comer segundo a lei, e se não guardassem o calendário judaico, eles estavam perdidos, se não fossem circuncidados também. E depois misturavam o judaísmo, a lei, a circuncisão, e mostravam também aquilo que era a filosofia do momento lá ali naquela zona, porque a Grécia, a cultura helénica, era muito rica em filosofias, Aristóteles, Platão e por aí fora. E o Platão tinha uma visão do mundo, uma cosmovisão que dividia, chamava-se o dualismo, onde ele separava o espírito da matéria. Espírito, é perfeito, matéria não presta. Eles nunca aceitaram que Jesus se fizesse carne, que Jesus encarnasse num corpo. Nunca aceitaram isso. E nunca aceitaram, muito menos a ressurreição dos mortos. Quando Jesus ressuscitou e foi pregada a ressurreição dos mortos, eles nem queriam ouvir sequer. Porque eles, segundo aquela filosofia platónica ou neoplatónica de dividir o espírito da alma, o espírito da matéria e atribuir ao espírito a perfeição e à matéria tudo o que não presta, a imperfeição, eles não conseguiam aceitar que Deus ressuscitasse um corpo morto e fizesse daquilo um corpo
para ele habitar. Não nos cabia na cabeça. Entenderam? Então, este neoplatonismo também estava inserido nesta falsa doutrina, falsos ensinamentos que estes mestres tinham trazido. E estava mostrado com mais coisas. Eles eram apologistas, por exemplo, da gnose, a gnose ou gnosticismo, que era um conhecimento secreto que obrigava a uma determinada iniciação e a culto de anjos. Eles incitavam as pessoas a cultuar os anjos e também a atingir a perfeição através do rigor ascético ou da disciplina do corpo ou da autoflagelação. É por isso que nas ordens monásticas, nos mosteiros, muitos monges, eles automutilavam-se, chicoteavam-se, usavam um cinto de silício que cravava-se nas carnes, tudo para subjugar o corpo, pensando eles que o corpo era a prisão da alma. Então, para poder chegar a Deus, para poder subir na hierarquia ou para subir espiritualmente em direção a Deus, eles tinham que massacrar o corpo. Era o que eles diziam. Por isso é que eles instituíam e incitavam as pessoas a crucificar a carne. Embora a Bíblia diz que nós temos que crucificar na carne, mas não no sentido literal da palavra. Não com pregos, mas sim pelo Espírito. Mortificar e crucificar pelo Espírito Santo. Isto é, apetece-me fazer uma coisa, mas não consigo evitar. O que é que eu faço? Vou ter com Deus e, crendo no poder da morte e da ressurreição de Cristo, eu peço ajuda e esse poder opera em mim. E quando esse poder opera em mim, é mais fácil, porque eu consigo vencer. Os irmãos também entenderam. Qualquer coisa que você se sinta dependente e não consegue sair dele sozinho, nós hoje temos o maior poder de todos operando em nós, que foi o poder que ressuscitou Cristo entre os mortos e opera em nós. Porque a Bíblia diz que ele, todos aqueles que creem, segundo a operação da força do seu poder. Então não há maior poder que este. O poder que venceu a morte, há maior poder que este? Eu não encontro, não conheço nenhum. Nem no universo, nem na terra, nem em lado nenhum. Não há maior poder que este. Nem Deus tem maior poder que este. Um poder que ressuscita um morto. Caramba! Ora, se este poder está em nós, eu tenho que confiar nele e pedir ajuda e pedir que Deus ligue o interruptor deste poder para ele operar em mim, para eu poder vencer. Porque quando este poder opera em mim e me enche, já não há lugar para mais nada. Isto funciona para qualquer tipo de luta que a gente trave e que nos torne dependentes. Quando alguém se torna dependente de alguma coisa, de um vício, de uma concupiscência, de uma paixão desordenada. A paixão desordenada não precisa de ser só sexo. Há pessoas que são viciadas no trabalho, outras são viciadas no dinheiro. O dinheiro para elas é tudo. Outras são viciadas noutras coisas. Pronto. E quando a pessoa não consegue sair ou lutar contra aquele vício, contra aquela dependência sozinha, tem que confiar em Deus. Posso ouvir o amém? Então, aqui os colossenses estavam em papos de aranha com estas falsas doutrinas que, como eu disse, ensinavam a guardar a lei, o legalismo, ensinavam falsas filosofias, pensamentos falsos ou vãs subtilezas, mas tudo baseado em filosofias. Era baseado também no neoplatonismo, que era tal dualismo do espírito e da matéria, atribuindo que o espírito é perfeito e a matéria é imperfeita. O culto dos anjos e a ascese, como eu disse, o rigor ascético, portanto, a disciplina do corpo ou até a automutilação. Eles ensinavam isto tudo e diziam que queriam ser salvos, tinham que guardar isto. E o apóstolo Paulo escreveu esta carta para rebater, para refutar todos aqueles ensinamentos. E só há uma resposta. Há uma resposta para todas aquelas confusões que os mestres traziam. A resposta é o quê? Cristo. Com Cristo eu já estou aperfeiçoado. Daí a razão dele falar estas coisas todas. Fazendo assim um resumo muito rápido do capítulo 1. O capítulo 1 começa com o versículo 1 e 2, que é um prefácio. De 3 a 8 são agradecimentos, e o apóstolo Paulo agradecia pela fé, pelo amor e pela esperança que os colossenses tinham. Do 9 ao 14, o apóstolo Paulo intercede pelos colossenses e laodicenses, fazendo 4 pedidos basicamente. Que eles transbordassem do conhecimento da sua vontade, andassem dignamente diante do Senhor, fortalecidos pelo poder de Deus e que fossem gratos por tudo o que Jesus tinha feito por eles.
4 coisas que o apóstolo Paulo pedia que acontecesse na vida deles. O que me leva a mim a crer que o apóstolo Paulo tinha o cuidado de ensinar e de orar. Nós não podemos confiar só no ensino, temos que também orar. Porque o ensino sem oração, pode haver aqui uma cabeça inchada, mas não deixa ao coração. E quando não deixa ao coração, a pessoa não pratica, não entra. Fica aqui a cabeça muito cheia, a pessoa sabe muita coisa, sabe muitas coisas da Bíblia, mas elas não desceram cá dentro ao coração. Amém? Então, é importante ensinar e orar. Foi isso que o apóstolo Paulo fazia. Ele ensinava e depois orava por aqueles que ele escrevia. Do versículo 13 ao 23, Deus, o Espírito Santo, através do Paulo, relata tudo o que Deus fez por nós. Estou só a fazer aqui uma retrospectiva rápida. Do versículo 23 ao 29, Paulo é quem tem o conhecimento do mistério de Deus. Portanto, ele escreve naquela carta que foi-lhe revelado a ele aquele mistério, que era Cristo. Que era o mistério, um dos mistérios também é que Deus tinha escolhido os gentios para fazerem parte do plano de Deus para a igreja. Não era só os judeus, mas era também os gentios. E isso está tudo escrito em versículo 23 e 29 do capítulo 1. E ele próprio diz, olha, eu sei, Deus me revelou a mim, não foi esse que esses falsos mestres andam para ensinar. Esse conhecimento secreto já não é secreto e, além disso, esse conhecimento não é nada secreto, é falso. Porque o conhecimento secreto do mistério de Deus foi ele que me revelou a mim. E ele afirmava-se isso com toda sem veleidade e com toda a legitimidade. Muito bem. Deus é que deu a chamada ao apóstolo Paulo para pregar o Evangelho aos gentios. Portanto, esse mistério, que era um mistério no Velho Testamento, no Novo já não é mistério. Capítulo 2, entrando, o apóstolo Paulo começa logo por falar em oração, a dizer que gostaria, pois, que soubesseis, versículo 1, capítulo 2, gostaria, pois, que soubesseis quão grande, eu não sei se é a mesma tradução, mas se não for, olha. Gostava, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente com amor, em amor, e eles tenham toda a razão, a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, que é Cristo. O mistério de Deus é Cristo. É um mistério que já foi revelado, mas ainda temos muito que aprender. Precisa ser revelado por etapas. Eu tive uma revelação de Cristo quando me converti e hoje tenho uma imagem de Cristo muito diferente, mais completa. Porquê? Porque eu era um menino, era um bebê cristão, era um bebê espiritual. Eu pensava que sabia muito e eu não sabia. Eu passava horas e horas e horas e noites a ouvir cassetes, a ouvir mensagens e a estudar a Bíblia. Eu fazia lições, eu era um bebê em Cristo já a fazer lições, a preparar o Evangelho para ensinar aos outros, para pregar o Evangelho aos outros. Isto cresceu assim foi assim uma força muito grande, não é? Um primeiro amor assim muito explosivo, não é? E hoje eu olho para trás e vejo, eu não sabia nada, eu ainda não sei. E já tenho uns anos e estudo bastante, podia estudar mais, mas acho que estudo minimamente, razoavelmente, o suficiente. E tenho muito para aprender, muita coisa para aprender. E gosto de aprender sempre com quem sabe mais do que eu. E hoje eu vejo que eu não sabia nada. Tinha eu a ideia que sabia. E Deus também não se revela todo completamente no primeiro dia, nem no primeiro mês, nem no primeiro ano, nem nos primeiros 5 anos, se calhar nos primeiros 10. Deus vai revelando a pouco e pouco. À medida que nós crescemos, Deus vai nos dando mais um pouco. E às vezes há coisas que nós andávamos anos a olhar para aquilo e não entendíamos. De repente começamos a entender. Deus deu-nos aquele conhecimento, iluminou-nos, fez toda a diferença. Amém? E é natural que isso aconteça porque nós estamos a crescer na graça, no conhecimento e a crescer espiritualmente. E o apóstolo Paulo dizia, as coisas de menino eu deixei. Hoje já não penso como menino. Antigamente pensava como menino. Hoje já não penso da mesma maneira. Já olho para as coisas de maneira diferente. Nós começámos numa igreja, praticamente todos que estivemos aqui, começámos numa igreja que foi exímia a ensinar bebés. Como é que a gente ensina um bebé? Vamos ensinar mecânica quântica? Vamos? Filosofia? Vamos? Vamos ensinar a eles contas de matemática? Não. O que é que a gente ensina a um bebê?
Vai lá, papai, olha papá, mamã, papá, mamã. E não é o que a gente ensina? Grande doutrina, não é? Mas é o que se ensina aos bebés. E depois vai-se ensinando mais qualquer coisa, a comer sozinho, depois a abotoar o sapato, coisas triviais, coisas simples, básicas. E a igreja onde nós andamos era exímia, e é exímia ensinar bebés mesmo, mas não passa disso. Eu há bem pouco tempo estive a falar com o meu irmão, que ele era técnico de nós, e foi lá à minha casa para montar lá uma box e um router, e ele conheceu-me, eu não o conheci, sinceramente, e assim, você não é o Zé António? Eu sou. Não é novidade, está no contrato, né? O meu nome. Mas não era só por isso, ele conhecia-me. Você não é pastora Zé António, lá onde eu andei, né? Não tem problema nenhum dizer, posso dizer, não é tabu, para não. Você não andou lá na Maná? Sim, 25 anos. Eu sei, a gente canta muitas suas músicas. Eu sei disso. Eu não cobro nada. São direitos de autor, não. Eu atribuo foi o Espírito Santo que me deu, então, tudo bem. Partilhem isso, ponham um like e partilhem com as redes sociais. E o irmão estava a dizer que é pena, estás a não estar assim, não. Eu saí porque o alimento na Maná, o alimento aí nessa igreja, já falei o nome, não é? Ninguém vai crucificar, eu já estou crucificado com Cristo, já estou morto, pois, eu ressuscitei com Cristo. Mas eu disse assim, na Maná tem uma coisa que é, o alimento é muito bom, as papas e a comida infantil é muito boa, só que eu já quero mais qualquer coisa. Isto está escrito em Hebreus 6, por exemplo. O apóstolo Paulo dizia, vocês, tendo já a obrigação de ser metos pelo tempo, ainda necessitais de se vos alimentar com leite em vez de sólido alimento. E criticou-os por causa disso. E não tem mal nenhum beber as papinhas e beber o leitinho, não tem mal nenhum. Mas se é só isso que a pessoa come, a pessoa fica infantilizada. A gente pensa que a vida é com bois elétricos pelo Natal. A gente pensa que a vida são bonecos, que a vida são as cozinhas das meninas, né? Fazer as comidinhas, as papinhas, e a pessoa pensa que um dia encontra uma frigideira e um ovo a sério e não sabe fazer um ovo estrelado, nem um guisado, nem uma mão de vaca, nem uma maçada de gambas, né? Porque a pessoa habitou-se às coisas infantis. Agora, é necessário que nós cresçamos, que nós desejemos, sinceramente, o leite da palavra, é bom, é ótimo, mas também precisamos de sólido alimento para podermos crescer e fazer como a Bíblia diz, podendo discernir o bem do mal. Há muito cristão que ainda não consegue discernir o bem do mal. Porquê? Porque ele está habituado às papas, à infantilidade. E uma criança não vê o mal em lado nenhum. Uma criança é inocente. E se uma pessoa crescer com aquele espírito de criança, comem-lhe as papas na cabeça e gozam com ele e ele pensa que não dá conta. Agora um adulto já começa a ficar de pé atrás, não é? Começa a crescer-se, espera lá, como é que é? Então isto estão a fazer de mim parvo, estão a comer as papas na cabeça, ou quê? Já começa a ter outra atitude e a entender as coisas de uma outra maneira. É necessário que este crescimento espiritual exista. Tem que existir, é saudável. Agora, ficar toda a vida com ensinamentos infantis, aí é que não leva a lado nenhum. Daí a necessidade que a gente tem de se alimentar como as crianças, mas chega a um ponto. Se não nos derem mais, a gente vai procurar outro lado. E daí milhares e milhares de pessoas que saíram e saem, quando já querem mais e não encontram, vão à internet, encontram um bom estudo bíblico e ficam assim, espera aí, mas a vida, há mais vida para além destas 4 paredes. Há mais quem ensine mais coisas, há quem saiba mais, há quem tenha revelações que eu nunca ouvi na minha vida. E aí, bate cá dentro, e é o que a gente quer. Quando a gente prova um bom bife, já não queremos papa Cerelac. Amém? Estou a falar assim que a minha mulher gosta de papa Cerelac. Mas também ela é pequenina, não é? Ela é pequenina também, tem o corpo de uma criança, não é? Também gostas de papa Cerelac. Tu tens cara de bebê Nestlé. Tens bochechos de bebê Nestlé. Então, nós precisamos de mais. Amém, irmãos? Glória a Deus. E como nós precisamos de mais, é por isso que na escola bíblica estamos a ensinar estas coisas para que nós cresçamos e fiquemos plenamente convictos e compreendamos o mistério de Deus, que é Cristo. Amém? Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos.
duas palavras que eles usavam no gnosticismo, que é gnose e sofia. Sofia é o nome de uma senhora, não é? Mas no grego sofia significa sabedoria e gnose significa conhecimento. Então, o apóstolo Paulo fala aqui que em Cristo estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Portanto, aquele conhecimento que estes falsos mestres queriam ou alegavam ter, que era um conhecimento secreto, que só vinha pela iniciação, pelo culto dos anjos, pela ascese ou pela disciplina do corpo e também pela guarda da lei, eles pensavam que esse conhecimento vinha através dessas práticas, mas o apóstolo Paulo diz não, é Cristo. Cristo é, nele é que estão entesourados todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Amém? Assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Está a ver? Ele aqui a alertar os colossenses para os pensamentos. Repara, qual é o grande problema das falsas doutrinas, das heresias? Sabe qual é? É capturar a mente da pessoa. Por isso é que nós, os cristãos, têm que ter cuidado de renovar a sua mente. Quando se fala de renovar a mente, significa substituir uns pensamentos por outros. Amém? Não é ficar com a cabeça vazia, porque oficina vazia, ou cabeça vazia é a oficina do diabo, não é? Então, não é limpar a cabeça de pensamentos, não é substituir por outros. Nós temos que continuamente meditar nestes assuntos, não é só ouvi-los à sexta-feira, depois é ir para casa, estudar, ouvir, tornar a ouvir e meditar neles e substituir os pensamentos por pensamentos mais maduros, mais refletidos, mais pensados, mais experimentados daquilo que nós ouvimos. Porque nós precisamos de passar pela nossa cabeça, mas com a ajuda da cabeça de Cristo, porque Cristo é a nossa inteligência, amém? Nós temos a mente de Cristo. E a grande guerra das heresias é capturar a mente das pessoas. Onde é que estão os enganos? Na mente. Onde é que o diabo trabalha? Na mente. Pondo ideias erradas. Há pessoas que têm ideias erradas acerca de muita coisa, mesmo no Evangelho. Mesmo se são evangélicas, com anos e anos de crente, e têm ideias erradas. Eu já fiz parte de uma igreja onde não se batizava ninguém, porque eles mandavam-se de encontrar ao batismo nas águas, que era mas eu próprio ainda acreditei naquilo durante um tempo e ainda ensinei isso. Fazia lógica. E aqui é que está o problema. Estes raciocínios falazes que a Bíblia fala, não sei como é que a Bíblia diz ali, palavras persuasivas, que ninguém vos engana com palavras persuasivas. A minha tradução até, esta aqui é a melhor, que diz raciocínios falazes, ou vãs subtilezas, filosofias. Perdão. Isto aqui é que é importante, porque são os pensamentos errados na nossa cabeça que nos fazem pensar de uma determinada maneira. E se nós não renovarmos esse pensamento por outro mais estruturado, eu digo-lhe que vai ser complicado, porque a ideia que nós temos das coisas faz com que nós possamos agir de uma forma também errada. Porque aquilo que nós pensamos é que nós falamos e é o que nós agimos. Então, estes pensamentos que estes falsos mestres traziam faziam lógica. A lógica também é uma retórica, também é uma filosofia, digamos assim, que se aprendia muito e estudava muito na Grécia, segundo a filosofia grega. Perdão, tu fica com a garganta seca. Deve ser do calor. Mas pronto, não há nada que não se resolva. Está bem? Está aqui, não é? A lógica, a retórica, os gregos adoravam isso. E com lógica, um pensamento que seja lógico é difícil de combater, porque faz lógica. Ok? Há coisas que para nós são mais importantes que a lógica, que é a fé, que é o aceitar a palavra de Deus como ela é. Muita gente refutava o facto de Adão e Eva, portanto, o princípio, o casal que foi criado e aquela história toda do capítulo 1, 2 e 3, há muita gente que refutava a dizer, pensava que aquilo fosse uma lenda, fosse apenas uma metáfora, não fosse exatamente as coisas reais, mas não são. Aquilo é a mesma história.
Gênesis 1, 2 e 3, aliás, todo o livro de Gênesis, que é o livro dos começos, é história. História. Não é poema, não é poesia, não é cânticos, é história. Aquilo aconteceu mesmo. O problema das pessoas não aceitarem não está no desenvolvimento do capítulo 1, 2 e 3, está no versículo 1, quando diz que Deus criou os céus e a terra. Há muita gente que não acredita em Deus. Ora, como não acredita em Deus, não pode aceitar que foi Deus que criou os céus e a terra. Logo, o mal já está aí. E quando nós fomos confrontados, ou quando alguém da ciência nos confronta com a palavra de Deus, o raciocínio dele tenta levar à lógica. Por isso é que eles vêm com a doutrina e com a teoria da evolução, do Darwin, a dizer que o homem que veio da unicelular e que deu origem aos animais na água, e depois vieram para a terra, começaram a rastejar, depois começaram a pôr-se de pé, até que deu origem, mais não sei quantos milhões de anos, ao homem sapiens. E eu fico a pensar assim, puxa, nem parece gente da ciência, porque aquela teoria contradiz a ciência. A ciência diz-me a mim que é impossível um animal de uma célula, um unicelular, dar origem a um organismo complexo. É impossível, porque os organismos vivos, eles regem-se por uma lei, por um código, chamado ADN. O código genético. Então, um animal, um ser vivo, tem um ADN. E quando ele se reproduz segundo a sua espécie. Um macaco nunca pode dar origem a uma girafa. Macaco dá macaco. Girafa dá girafa. Homem dá homem. Ou mulher. Estão a entender? Então, o ADN, o código genético, a informação que está nas células, é algo que não há volta a dar. Então, a teoria da evolução só é verdadeira num ponto. Porque existe, e sim, uma evolução, uma microevolução, isto é, os animais adaptam-se. Um animal que esteja em África adapta-se àquele calor, adapta-se ao clima, adapta-se à água ou à falta dela. Enfim, os animais têm essa capacidade de se adaptar, mas até o homem é a mesma coisa. Os homens adaptam-se ao clima, adaptam-se aos tempos, adaptam-se a tudo aquilo que rodeia. Então, aí a evolução existe, evolução, sem dúvida. Agora, que na evolução uma espécie dê origem a outra, pode andar lá os milhões de anos que quiser, aquilo, macaco dá sempre macaco. Amém? Gorila dá sempre gorila. Tarzan dá sempre Tarzan. Então, isto é importante dizer que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito, estou convosco, alegrando-me, verificando a vossa boa ordem e firmeza da fé em Cristo. Fé em Cristo. Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Está a ver? Assim como recebeste Jesus através do Evangelho que foi pregado, assim andai nele. Portanto, o Evangelho não é só doutrina recebida, é andar nele, viver nele, praticar aquilo que a gente aprende. Isso é que é Evangelho. Amém? Não é só saber muito na cabeça para combater os pensamentos falazes ou as filosofias e vãs e doutrinas falsas. Não, é viver. É viver. Há pessoas que estão sempre a observar como é que nós nos portamos, como é que nós nos comportamos, como é que nós falamos, como é que nós reagimos. Estão sempre com o olho posto em nós. E quando a gente falha, porque toda a gente falha, não é? Eu sei que aqui só há duas pessoas que não falham. Sou eu e você. Mas quando um cristão falha, você pensa que ninguém liga. Opa, está bem, está. Anda tudo com o olho em si e tudo. Quando você vai, é isso que aprendes na igreja. Eles não praticam, não querem saber de Deus para nada, nem da igreja, nem da palavra de Deus. Mas quando a gente falha, sabem-nos a mandar à cara. É isso que vais aprender à igreja. É logo a primeira coisa que eles dizem. Por isso é que precisamos de ter cuidado da forma como andamos, como falamos, como reagimos, como pensamos. Não que eles não veem os pensamentos, mas da forma como nós comunicamos e reagimos às situações e nos comportamos em determinado lugar, ou no trabalho, ou num autocarro, ou no trânsito. Há bocado um tipo de uma moto do Uber Eats, ok? Estava com a moto, estava a falar com outra moto e eu vou avançar e o tipo começa a mandar para cima de mim. E ainda bateu, quer dizer, com o corpo, né? Ainda bem que foi só com o corpo. Porque estava distraído. E quando ele deu conta, ainda começou a mandar vir comigo. E eu ainda
ainda fiz um gesto com o dedo. Foi qual? Vai para o céu. Fiz, meu. Olha, já estava à sua cabeça, já estava a viajar. Mas isto é verdade, porque às vezes nós reagimos. E quando eu reagi, vi assim, aguentei-me logo. Mas às vezes sai, né? Assim, não disse nada, nem fiz nada de especial. Mas a vontade tive. Ficou entalado, ficou-se atravessado. Mas pronto. Graças a Deus venci mais uma. Amém. Versículo 8 diz, cuidado que ninguém vos venha a enredar na sua filosofia e vãs subtilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. A tradição dos homens está a falar aqui da tradição judaica, da lei. E os rudimentos do mundo, eu hoje percebi mais um bocadinho melhor acerca do que é estes rudimentos do mundo, que era apregoado pelo gnosticismo, que era, eles atribuíam que os elementos do mundo, a água, o fogo, a terra, o ar, são elementos que eles usavam no gnosticismo e que acreditavam que havia entidades espirituais que governavam o fogo, a água, o vento, o ar, a terra. Isso é o que eles acreditavam. Ainda hoje há muita gente que acredita nisso. E no gnosticismo eles diziam que essas entidades espirituais, anjos, que governavam esses princípios elementares do mundo, que habitavam em determinados planetas do exército celestial, do Sol, da Lua e dos outros planetas que, por exemplo, quando eu estudei astrologia, já me arrependi, não é? Quando eu estudava os horóscopos e os signos, essa coisa toda, cada planeta é como se fosse uma divindade, como se fosse uma entidade que influenciava a vida da pessoa ou o caráter da pessoa à nascença e que é para toda a vida. Eu aprendi isso, claro, errado, não é? Eu não sabia melhor, é o que eu tinha estudado na altura antes de me converter. E eles no gnosticismo atribuem a mesma coisa, a entidades espirituais ou anjos que governavam esses elementos. Daí a Bíblia diz, o apóstolo Paulo dizer, que essas vãs filosofias e vãs subtilezas, segundo a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Os rudimentos do mundo são os elementos, esses elementos e os espíritos elementares que eles atribuíam que governavam esses elementos. E eu falei, não sei se se lembram, que eles diziam que esses seres celestiais serviam de intermediários entre Deus e os homens. E que, por causa disso, eles tinham que cultuar esses anjos. Nós vamos ver aqui no final do capítulo 2 exatamente isso. Ora bem, versículo 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A plenitude da divindade habita em quem? Em Cristo. Cristo é o intermediário. Aquele entremeio que eles diziam que habitava lá os anjos entre Deus e os homens, não está lá nada disso. Foi em Cristo que habita toda a plenitude, todo o pleroma, toda o meio, o médio, o mediador entre Deus e os homens é Cristo. Ele é o mediador. Ele é que nele habita toda a divindade, a plenitude da divindade. Versículo 10. Também nele estás aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele estamos aperfeiçoados em quem? Em Cristo. Eu não preciso de cultuar aos anjos, eu não preciso de guardar o calendário judaico, não preciso de guardar a dieta judaica, não preciso de guardar a lei, eu não preciso de me circuncidar, não preciso de cultuar aos anjos, já falei, não preciso do rigor da disciplina do corpo para que o meu corpo se mortifique, para eu poder crescer e alcançar Deus e estar mais perto de Deus. Não preciso fazer nada disso, porque em Cristo eu fui aperfeiçoado. Eu fui salvo, fui redimido, fui justificado, predestinado. O que mais é que é preciso? Fomos aperfeiçoados em Cristo Jesus. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Versículo 11. Nele também fostes circuncidados. A partir daqui, no versículo 11, eu tenho aqui as minhas notas, não é que é para seguir isto o mais possível. Portanto, no versículo 8, de 8 a 10, o apóstolo Paulo combate de frente aquelas filosofias do gnosticismo e do neoplatonismo. Do versículo 11 ao 15, ele combate o legalismo. E vou começar do 11, que diz: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, nós hoje não precisamos guardar nem ser circuncidados,
Porque a circuncisão, não feita por mãos de homens, foi feita por Cristo no momento em que Ele entrou em nós e que nós tivemos este contacto e acordámos para o Evangelho. O Espírito Santo habitou em nós, veio fazer morada em nós, selou-nos, fez de nós, em nós o penhor, ou Ele próprio é o penhor para a redenção da propriedade de Deus, que somos nós, no dia da salvação. E isto fez com que nós fomos circuncidados. Cortar, circuncidar significa também cortar ou tirar a calosidade, a parte rija, dura, que cobre, uma capa que encobriu o nosso coração e que foi descoberto, isto é, foi limpo, foi retirado, removido. Nós recebemos um outro coração. Nós tínhamos um coração de carne e recebemos tínhamos um coração de pedra e recebemos um de carne. Isto é o nosso coração, aquilo que era duro, que nos endurecia, foi retirado e ficou o nosso coraçãozinho mole. Somos uma nova criatura. Nós temos as leis de Deus escritas no nosso coração e hoje o nosso coração já não está afastado, nem está duro, endurecido para Deus. Antes, pelo contrário, está mais sensível e está mais receptivo às coisas de Deus. E o apóstolo Paulo estava aqui a dizer que nós fomos circuncidados como? Através do crer em Jesus e na confirmação do batismo. Porque o batismo nas águas, e aqui entra o batismo nas águas, que eu próprio também refutei e dizia que não era preciso batizar e que quem batizava eram os tipos das igrejas da lei e que as igrejas da graça que não batizavam, estava assim, o que é que você quer? Também tem direito a dar uma curva ao lado, não é? E dei. Mas hoje já me arrependi. Hoje eu reconheço que o batismo é o símbolo. O batismo não salva, é um facto. Mas é o símbolo da nova aliança da graça. Enquanto que a circuncisão era o símbolo da aliança mosaica da lei, era a circuncisão o sinal, ou o símbolo. Hoje a graça também tem um símbolo que é o batismo nas águas. Porque ele é que simboliza eu morrer com Cristo no sepultamento, quando entro nas águas, ou sou imerso nas águas, e quando eu saio das águas, o que é que acontece? É como se estivesse a simbolizar a ressurreição em Cristo Jesus. Então, nós hoje fomos sepultados pelo despojamento da carne, mediante o batismo, e, juntamente com ele, ressuscitamos. Amém? Então, isto é importante saber que o apóstolo Paulo aqui combateu o legalismo, dizendo, não, circuncisão não, porque vocês não precisam mais ser circuncidados. E o apóstolo Paulo também combate aqui a dieta e o calendário judaico. É preciso notar que o judaísmo caracteriza-se por três coisas. A guarda da lei, a dieta judaica e o calendário judaico. Os dias de festa, luas novas, os sábados e por aí fora. E o apóstolo Paulo diz aqui, perentoriamente, versículo 16. Ora, onde é que está? 16 está aqui. Ninguém vos julgue por causa da comida, da bebida, ou dia de festa, lua nova ou sábados. Ninguém vos julgue. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. A melhor tradução para isto, que eu já vi, não é... Há aqui 2 ou 3 palavras que não precisavam de cá estar, até fazem um bocado de confusão. Versículo 17. Porque tudo isto tem sido sombra das coisas que haviam de vir, o corpo de Cristo. Não é preciso lá. Porém, o corpo é de Cristo. Como é que está ali? Que são sombra das coisas que haviam de vir, mas o corpo é de Cristo. Mas o corpo não precisa de lá estar. Precisa de lá estar só. As coisas que haviam de vir, ou as coisas futuras, o corpo de Cristo. O que era as coisas futuras que a Bíblia está a se referir? O corpo de Cristo, que já não é futuro, já é presente. Já cá está. E hoje não precisa de sombra. Há muita coisa do Velho Testamento que eu hoje... Há muita gente que... Eu gosto do Velho Testamento, gosto mesmo. Sinceramente, há coisas maravilhosas que a gente aprende ali. Mas, quando se trata de doutrina, quando se trata de coisas espirituais, o Velho Testamento é uma sombra. Não é a imagem correta das coisas. Leva as pessoas, às vezes, a fazerem interpretações erradas. Há muitas heresias que se criam por causa do Velho Testamento. Aliás, a Bíblia é a mãe de toda a heresia. Porque as heresias começam todas com a Bíblia. Todas. Uma palavra fora de contexto. Não é? Como se costuma dizer, uma palavra fora de contexto é pretexto para uma heresia. Basta uma palavra fora de contexto. Basta um versículo bíblico
assim, tirado assim do nada, não sei de onde. Vamos abrir agora em Isaías. E lê-se um versículo bíblico. Não se lê mais nada. Não se lê o que é que está para trás. Aquilo tinha uma mensagem, tinha uma razão de ser. Mas se não for contextualizada e lida à luz do Novo Testamento da doutrina de Cristo, aquele versículo pode dar origem a uma heresia, pode dar origem a uma falsa doutrina, pode dar origem a um ensinamento errado. Então é preciso ter muito cuidado da maneira como se lê o Velho Testamento. Tem que ter sempre o cuidado de filtrar e de perceber qual é a aplicação prática e a relação que há com o Novo Testamento. Porque tem que ter uma relação com o Novo Testamento. Se não tiver, esqueça. Então, se as coisas antigas eram sombras, eu hoje já tenho o corpo. Como a Bíblia diz, o corpo é de Cristo. Versículo 17, mais uma vez. Ninguém vos julgue por causa da comida, da bebida, ou aos dias de festa, lua nova e sábados. A comida, a bebida, os animais que Deus proibia de comer, a lua nova, aos sábados, tinham uma mensagem. E a mensagem era Cristo. A mensagem era Cristo. Agora já tenho Cristo. Já não preciso mais estar preocupado com as luas novas, com o sábado. Há uma polémica tremenda de guardar o sábado. Porque realmente é um dos mandamentos. Mas há uma coisa importante. Jesus ressuscitou ao domingo. Deus trabalhou 6 dias, descansou o 7º, certo? Então, qual foi o dia de descanso de Jesus? Foi quando ele ressuscitou. Ele trabalhou e ressuscitou ao domingo. E no domingo foi o dia sabático. É o dia de descanso para ele, o dia em que ele descansou da obra do Calvário. Enquanto que na primeira Deus descansou da obra da criação, aqui Jesus descansou da obra do Calvário, da obra da redenção. Foi-se no domingo. Concretizou-se tudo. É aquilo que estava escrito. Amém? Nós cultuamos ao domingo, tranquilos, e que ninguém venha dizer, por isso é que a Bíblia diz, ninguém vos julgue pela comida, pela bebida, pelas luas novas, pelos sábados, ninguém venha ter consigo a pôr em causa aquilo que você come ou bebe, ou aquilo que você guarda ou não guarda, que ninguém venha ter consigo para nada disso. E isto é importante, já uma vez estivemos aqui a responder umas perguntas por causa da árvore de Natal e por causa destas coisas todas. E é a mesma coisa que ninguém vos julgue por causa da árvore de Natal, que ninguém vos julgue pela cabidela, que ninguém julgue por aquilo que você faz, é consigo. Você faz com fé, então que não se condene naquilo que você acredite. Faça-o diante de Deus. Não tem que dar satisfações a ninguém. Não tem que andar a dizer, olha, eu fiz a árvore de Natal. Opa! Você publica uma árvore de Natal no Facebook e tem metade da igreja evangélica dos irmãos em Cristo, muitos contra si, a dizer que você é um herege, que é demónios, e inventam logo ali, demonizam logo aquilo tudo. Então você não tem que dar satisfações a ninguém. Faz a árvore de Natal. E depois? Quem é que tem a ver com isso? Ninguém. Mas faça para si. E respeite. Se houver um irmão que não faça, tudo bem, glória a Deus, mas que não o chateie. Não venha fazer leis para a sua casa. E muito menos na igreja. Portanto, o apóstolo Paulo estava a dizer que ninguém vos julgue, ninguém entre na igreja com pretextos de humildade. Já vamos ver esse versículo também que é tremendo. Querendo-se fazer muito piedoso, tem nada a ver com a piedade, mas tem a ver com a piedade, mas é a piedade bíblica, não é? Aqui esta. A piedade é a capacidade de nós cultuarmos, é a capacidade também tem a ver com santidade e tem a ver com a nossa tendência para as coisas de Deus. Okay? Agora, que ninguém venha com um aspecto de humildade, porque os falsos profetas que vêm meter doutrinas falsas, não trazem aqui na testa a dizer falso profeta. Nem têm aqui a dizer heresia ou herege. Não tem. Como é que você sabe que ele é ou que não é? É para as coisas que ele anda a ensinar ou que anda a tentar introduzir na igreja. Porque eles tentam entrar pela igreja pela porta do cavalo. Entram por trás, de mansinho, fazem-se irmãos muito piedosos, fazem-se irmãos muito espirituais. Eu tenho muito medo das pessoas muito espirituais. Eu tenho um certo receio. Tenho uma certa aversão. Quando eu vejo uma pessoa muito espiritual, e uma pessoa que não se ria de uma andota, então eu fico preocupadíssimo. Eu desconfio sempre da religião dele. Porquê? Porque Jesus era bem-humorado. Jesus era uma pessoa bem disposta, alegre. Um cristão deve ser uma pessoa bem disposta, alegre, com bom sentido de humor. Uma pessoa que não tem nem sentido de humor, ainda não se circuncidou. Ainda tem uma capa a tapar-lhe o coração. Não tem sentido de humor, não é sensível. Não basta não se rir,
para não ser sensível, não tem cócegas, não é? É risco, é muito rijo. Portanto, ninguém vos julgue por isso, porque todas essas coisas são sombra das coisas que haviam de vir. O corpo de Cristo. O corpo já veio, já não precisa de sombras. Versículo 18. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal. É preciso ter muito cuidado com estas coisas. Quais coisas? Quando alguém vem falar dos anjos, todas as falsas doutrinas nasceram de visões e com anjos. Todas elas. E você não sonha na igreja evangélica, sobretudo no Brasil, a confusão que há de visões, de anjos. Aquilo é uma coisa que até nos põe os cabelos em pé. Os meus já não se põem muito, mas tenho mais pelos. Não tenho agora que estar a dizer onde é que é, mas pronto. Esses, eu tento sempre amansá-los. Na cabeça ela não se põe de pé, mas dá vontade. Eu não sinto os pelos não se ficam em pé, mas por dentro as raízes ficam com tanta coisa falsa que anda por aí. O pastor peão, o pastor metralhadora, o pastor que cheio do Espírito Santo sobe um pau de sebo, o plantar bananeiras, plantar bananas, o feijão mágico, é isso. E a vassoura ungida, o copo d'água. Mas tem outras que parecem mais suaves e mais bíblicas, que é ter a Bíblia aberta no Salmo 91. Aleluia! Parece muito espiritual. Não passa de uma superstição. É uma superstição. Ter a Bíblia aberta no Salmo 21, ou no 91, ou no 23. É. O que é que adianta ter a Bíblia aberta no Salmo 91? Apanhar pó. A Bíblia tem que estar no coração. Para saber um amém? Portanto, ninguém se faça árbitro. Ninguém venha deitar postas pescadas para si e dizer, pá, é assim, é assim. Pretextando humildade e culto dos anjos. Com pretexto. Portanto, ninguém faça isso. E não retendo a cabeça, portanto, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado nas suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Versículo 20. Se morrestes com Cristo, para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Eu tenho um versículo, se puderem pôr aí, que é Isaías 28:10. Ordenanças, mandamentos, regras. Há muitas igrejas que há regras por tudo e por nada. O judaísmo era regras por tudo e por nada. Não se podia trabalhar ao sábado, mas eles tinham que definir o que é trabalho. Será que levantar 10 quilos ao trabalho? Então eles diziam que não era 10, mas até 5 quilos não era trabalho. Mas até 5 quilos podiam levantar. Mais que 5 já era trabalho. Não se podia fazer não sei o quê, não se podia não sei quantas milhas. Se era 10 ou 15, era tudo assim, leizinhas e regras. E no Isaías 28:10 diz, porque é mandamento sobre mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Eu acho muito graça este versículo bíblico, porque já no tempo da lei se falava nisto. Mandamento sobre mandamento, regra sobre regra. Há igrejas e ministérios que é regras para tudo. É preciso fazer isto, é preciso fazer aquilo. E tem que fazer aquilo, não faças isso, tens que fazer aquilo. Tens que assinar este papel, tens que fazer isto, pagar isto, não sei o quê. É só regras e regras e regras. E tens que vir às igrejas a todas as reuniões. Porque se não vier a todas as reuniões, pá, não estás com um pé no céu, outro no inferno. Enfim, a gente tivemos alguma experiência nessa matéria de regrazinhas e mandamentos sobre mandamentos. Mas isso tudo são pretextos ou são mandamentos. Não é pretextos que eu queria dizer. Mas pronto, são preceitos humanos, regras humanas, que não levam a lado nenhum. E a Bíblia diz que a gente não tem que se meter debaixo disso outra vez. Temos que estar livres. Livres. Temos que nos manter livres na liberdade com que Cristo nos libertou. E não nos metermos debaixo das regras. Porque o maior código de regras que já houve alguma vez na vida, no mundo, foi a lei. Não há conjunto de regras e código de regras mais maravilhoso que aquele, e não há. E mesmo esse, Deus não quer que a gente se meta debaixo dele. Porque quem está debaixo da lei, diz a Bíblia que está debaixo de maldição, e é como se estivesse a querer fazer alguma coisa
para conseguir aquilo que Cristo já nos deu de borla. Eu não tenho que fazer nada para merecer. Eu não tenho que fazer nada para merecer a salvação. Eu não tenho que fazer nada para ser salvo. Eu não tenho que fazer nada para ser predestinado. Eu não tenho que fazer nada para ser redimido, para ser perdoado, para ter comunhão com Deus. Eu não preciso fazer nada a não ser ter comunhão com Deus. Agora, que se há alguma regra, que eu tenho que guardar a lei, não comer isto, não comer aquilo. Não tenho que fazer nada disso. Guardar o sábado, guardar o domingo. Eu culto quando eu quero. Convencionou-se que é o domingo, tudo bem. Eu quando não vinha à igreja, tive uns anos sem vir à igreja, você pensa que eu estava perdido? Não estava, meu irmão. Estava mais que salvo, mais que orientado na vida, porque estava a ser guiado pelo Espírito Santo. Nunca deixei de cultuar a Deus, nunca deixei de estudar a palavra. Até digo mais uma coisa, foi uma altura em que eu cresci mais espiritualmente, foi nessa altura. Agora, se você pergunta, mas não estava a colaborar no corpo para o benefício do corpo de Cristo? Não. Embora, muitas vezes, muita gente me procurasse e orasse pelas pessoas por telefone, nunca parei de pregar o Evangelho a quem não conhecia e nunca parei de orar para aqueles que precisavam. Portanto, eu, de certa forma, estava ainda a servir a Deus. E nunca deixei de servir a Deus. Agora, as pessoas estão, de tal maneira, tão habituadas, enraizadas, a meter-se baixo de regras, a meter-se baixo dos mandamentos, das ordenanças, que parece que já não sabem viver de outra maneira. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente viva uma vida santa e livre em Cristo Jesus para não nos metermos debaixo das ordenanças, que é o que está aqui escrito. Se morreres com Cristo, porque é que então vocês se submetem e se sujeitam às ordenanças? Eu não tenho que me sujeitar a ordenanças nenhumas. Não manuseieis isto, não proves aquilo, não toques naquele outro. Lá está. As regras e mandamentos é não comas, não bebas, não toques, cheira só. Cheira, mas não come. Apalpa, mas não mexe. É difícil, para não mexer, não é? Segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Irmão, não comas cabidela. Mas porquê? Porque qual é o problema de comer a cabidela? Ela come, eu como-a e ela se destrói. É, não é? Não é preciso fazer nada, ela destrói-se. É autodestruída, não é? Como aquelas mensagens dos espiões. Esta mensagem em 5 minutos vai ser autodestruída. A cabidela vai ser destruída. Aquilo entra de uma maneira e já sai de outra destruída. Qual é o problema? Eu não tenho que ficar preocupado com isso. Há coisas que se destroem pelo uso. Portanto, eu não tenho que ficar preocupado. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Tais coisas, versículo 23, para terminar o capítulo, tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria. Estas coisas fazem lógica. Uma vez, um irmão, até foi o Gabanen Gibson, estava-me a dizer que já tinha compreendido porque é que Deus tinha proibido o povo de Deus comer carne de porco. Porque o judeu não come carne de porco. É assim. Como o Hitler a dizer assim, hoje vai haver carne de porco. E os judeus todos aflitos, calem a boca, seus porcos. Aquelas piadas sem piada nenhuma. Tem garganta seca. Será que foi a carne de porco que eu comi ao jantar? Não. Foi da cabidela. Ó João, vais ter aí comentários em barda. Tais coisas têm efeito de sabedoria, aparência de sabedoria. E esse irmão não comia carne de porco e eu tinha descoberto porquê. Porque ele diz, porque o porco é o caixote de lixo da natureza. Comia toda a porcaria. E por isso eles não comiam carne de porco. Porque para carne de porco, no deserto, com aquele calor, a carne não era saudável. Se calhar também não tinham chapas para grelhar a carne como deve ser. E a carne de porco, quando não é grelhada ou frita, ou como deve ser assim mesmo bem, pode criar doenças, não é? E nós sabemos que a ténia é uma delas e tem outras coisas. Então aquele irmão, aquilo fazia lógica, realmente a carne de porco, é ramosa. Mas qual é o problema? Eu como, ela é destruída. Qual é o problema da carne de porco? Portanto, tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo. Culto de si mesmo. O culto de si mesmo é a pessoa cultuar-se a si própria. As pessoas vão para o ginásio para ver aqueles músculos todos. Mr. Universo, Mr. Olímpia, Mr. não sei o quê. O que é que eles fazem? Um culto a si mesmo. Estão a fazer culto a si mesmo. E muitas destas coisas que são ensinadas, falsas doutrinas,
apenas são culto a si mesmo. É para satisfação da própria carne. Portanto, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético. Não sei o que é que diz ali. Diz assim, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, devoção voluntária, humildade e disciplina do corpo. Aqui, nesta tradução, diz o rigor ascético. Eram aqueles indivíduos que recusavam os prazeres da comida, do descanso, da festa. Eles inibiam-se disso e até do próprio sono, eles não dormiam como deve ser para obrigar a massacrar o corpo, pensando eles que iam aperfeiçoar-se de maneira que iam ficar mais perto de Deus. Era assim que eles pensavam. Pronto. E o apóstolo Paulo está aqui a dizer, olha, estas coisas têm efeito, têm aparência de sabedoria e de falsa humildade, mas não têm valor algum contra a sensualidade. Ali nessa tradução diz, não são de valor algum senão para a satisfação da carne. Quanto mais a carne estiver satisfeita, mais ela é tendenciosa para o pecado. Por isso é que há uma guerra entre a carne e o espírito. É como se fossem dois animais à luta um com o outro. Aquilo que você alimentar mais é o que vai ganhar a batalha. Se você alimentar mais o corpo, se der toda a satisfação ao seu corpo, à felicidade, ao sucesso, à vitória, e a doutrina da prosperidade na maior parte das igrejas evangélicas é o que cultua. Eles só fazem um culto com um objetivo: curar as pessoas, expulsar os demónios, orar para que as pessoas tenham emprego, orar para que as pessoas tenham sucesso nos negócios. É para isso que eles cultuam ao domingo e não saem de lá enquanto não orarem por toda a gente, e toda a gente tem que ser curada. E se não houver demónios para expulsar e pessoas para curar, já ninguém sai de lá satisfeito. Porquê? Porque eles trabalham, o objetivo deles é a saúde da família, a saúde do casamento. Eles, a maior parte deles já nem se preocupa com o pecado, com a salvação, com a redenção, com a cruz de Cristo. E a maior parte deles já nem prega Cristo, já nem prega mais a cruz de Cristo, nem o Evangelho de Cristo. E o Evangelho de Cristo é muita coisa, menos prosperidade financeira, menos satisfação da carne, menos sucesso e vitória e alegria. Não, o Evangelho por vezes é abnegação. O Evangelho por vezes é nós morrermos para nós próprios, é nós que levamos a nossa cruz, é nós dizermos não ao pecado e sim para Deus, é nós, olha, não estarmos a pensar só nas coisas desta terra. Até o capítulo 3 de Colossenses diz, agora que ressuscitaste com Cristo, pensar nas coisas que são de cima. Vamos subir de nível, vamos ficar a pensar mais nas coisas de cima, em vez de ficarmos a pensar nas coisas de baixo. Ter um carro melhor. Olha, agora mudei de carro porque é mais económico. Gasta menos. Amém? Então, eu tenho um carro melhor porquê? Porque tem nova tecnologia. É porque é todo XPTO. Eu quero um carro que seja mais económico. Não anda tanto como o outro, mas gasta menos. Come menos, tem uma dieta judaica. Pois, não come qualquer coisa, que só come aquilo e mais nada. E também não lhe dava mais. É judeu a comer. E pronto, eu terminei aqui o capítulo 2, que era isso que me faltava terminar. Não estivemos aqui com grandes pormenores, mas pronto, foi sim uma pincelada no capítulo 1 e 2 e terminamos por aqui. E depois, nos próxima semana, eu vou tentar englobar nesta lição o capítulo 3 e 4, que é, basicamente ou resumidamente, os preceitos, a parte prática de tudo aquilo que nós vimos até aqui. A parte de como é que nós devemos andar, como é que nós devemos nos comportar, como é que nós devemos ser como maridos, como mulheres. Nós como mulheres não, eu como marido e as mulheres como mulheres, não é? Como é que o patrão deve se comportar com o seu empregado, o empregado com o patrão, os filhos com os pais e por aí fora. Já em Efésios foi a mesma coisa. Portanto, a parte prática veio do capítulo 5 e 6, onde as pessoas aprendem a praticar, a ser evangélicos, não de conversa nem de boca, mas de prática, de vida, de realidade. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, vamos orar. Ó Pai, obrigado. Obrigado por tanta coisa maravilhosa que nos estás a ensinar. Obrigado pelo entendimento que nos estás a dar, Senhor. Só mesmo com a tua inteligência e com a sabedoria do alto e com o poder do Espírito Santo, nós podemos ter a mente de Cristo para entender os mistérios, entender a doutrina, entender as benesses que nós já alcançamos pela fé e pela graça em Cristo Jesus.
E agora dá-nos também essa sabedoria e entendimento para praticarmos tudo aquilo que aprendemos, Senhor. Para que nós sejamos conhecidos, não por causa das doutrinas que falamos e da grande eloquência com que cada um fala e expõe a matéria do Evangelho, mas da maneira como cada um vive, em nome de Jesus. Obrigado. Ajuda-nos a ser melhores amanhã do que fomos hoje, em nome de Jesus. E assim nós seremos cada vez mais aperfeiçoados para Te agradar, para andar dignamente diante de Ti, agradando-Te em tudo, frutificando em toda a boa obra, Senhor. Muito obrigado. Esse é o nosso alvo, é agradar-Te, é que Tu olhes para nós e possas dizer o mesmo que disseste a Jesus. Este é o meu Filho amado, que só me dá alegrias, em quem eu me comprazo. Obrigado, Pai. Recebe toda a honra e toda a glória, porque em tudo isto Tu és soberano, estás sentado no trono e reinas para todo o sempre. Em nome de Jesus. A Tua vontade seja feita nas nossas vidas, como é feita no céu. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.